Olá, eu sou a professora Mariana, seja bem-vindo à nossa aula 7, denominada As Tendências Pedagógicas Brasileiras, a liberal tradicional, liberal renovada e liberal tecnicista. Vem comigo! Bom, a partir da aula de hoje, nós vamos começar a conversar um pouquinho sobre as tendências pedagógicas brasileiras, ou seja, como é que historicamente a educação brasileira vem pensando as suas formas de ensinar, ok? Bom, foram muito importantes as aulas anteriores para que você conhecesse um pouco de como a aprendizagem foi pensada pelas diversas teorias, ok? Agora a gente vai ver um pouco como essas teorias influenciaram a forma de agir e o pensamento pedagógico brasileiro, ok? A primeira coisa a pensar é que a prática escolar, o dia a dia da escola, sofre muita influência da sociedade e da política, ok? E essa influência reflete nas diversas concepções de homem e de sociedade. Portanto, dependendo da ideia que a escola tem de que sujeito quer formar, de que sociedade ela quer formar, vai haver também diferentes ideias de escola e diferentes ideias de aluno, diferentes ideias do que é aprendizagem, diferentes ideias de como deve ser a relação professor-aluno e de métodos. Compreenderam, então? Esse processo que nós tivemos até agora nas nossas aulas anteriores deve servir para que você consiga ter clareza que tipo de educação você quer desenvolver quando na sala de aula, ok? Bom, você já deve ter ouvido alguém dizer: nossa, esse professor é muito tradicional, não permite que ninguém converse na aula dele. Com certeza você já viveu ou ainda você já teve professores desse tipo, né? Que proíbem um diálogo e que tem a aula toda centrada em si, ok? Bom, o que os estudos em didática apontam atualmente? Muitos professores adotam técnicas pedagógicas baseadas na escola que eles tiveram, na forma como os professores, os seus professores, os ensinaram e na forma como eles próprios foram alunos, ok? Uma outra forma também de desenvolver a educação que os professores atualmente têm é aquela em que eles se espelham nos seus colegas de profissão com mais experiência. Muitas vezes os cursos de pedagogia não dão conta, devido ao amplo espectro da pedagogia que nós vimos na nossa aula anterior, que é a educação hoje muito diversa, não dão conta de suprir todas as demandas que um professor precisa para entrar numa sala de aula com segurança. Então o professor acaba se espelhando naquele que já está mais tempo na escola e assim adota suas práticas. Perceberam então? Temos aí duas formas de decidir como ser professor, geralmente pautadas no professor que você teve, no aluno que você foi ou no professor que você reconhece como seu colega de trabalho mais experiente, em que você se espelha, ok? Percebam que nas duas práticas, esses professores, essa grande maioria, então, não seguem pressupostos teóricos explicitamente, mas sim implicitamente. Muitas vezes a escolha metodológica, como ensinar e o que ensinar, não foi feita de forma consciente, e sim de forma implícita. Veio com a própria escola que ele teve ou ainda inspirado naquela forma de agir do seu professor, do seu colega de escola. Perceberam? Bom, ainda os que entendem a sua prática de uma forma mais ampla e acabam aderindo às tendências da moda, né? Em educação há muitos modismos, porque a educação ela tornou-se também, muitas vezes, um negócio lucrativo. Então, sistemas de ensino, propostas de materiais didáticos, de livros didáticos, tecnologias da informação auxiliando na educação, tudo isso inunda a escola com inúmeras propostas de ensino. E às vezes o professor se vê ali sem saber muito o que fazer e adota alguma dessas técnicas ou propostas pedagógicas no seu fazer diário, ok? Muitas vezes as técnicas ou métodos adotados não têm relação com as suas crenças, o que a longo prazo causa uma insatisfação
muito grande com a sua profissão, ok? Por isso que é importante que nós conheçamos as abordagens pedagógicas já estabelecidas no nosso país, né? Relacionarmos com as teorias estudadas para que nós não caiamos em nenhum dos três grupos, daquele que educa do jeito que foi educado, nem daquele que educa como vê um colega educar, e nem aquele que se rende aos modismos de acordo com a maré, conforme a onda vem, a onda leva, ok? Bom, alguns autores usam o termo abordagens pedagógicas, outros usam tendências pedagógicas, os dois significam basicamente a mesma coisa. Ou seja, formas de pensar a educação, formas de pensar o ensino próprias daquela corrente, daquele grupo de educadores, ok? Bom, existem inúmeras pesquisas para tentar identificar quais são as abordagens educacionais, as formas de ensinar que estão mais presentes no ensino brasileiro. Muitas. Nas últimas décadas, muitas teorias foram formadas para tentar esclarecer a história dos métodos de ensino no Brasil. Ok? Nós vamos utilizar aquela classificação que é mais consolidada academicamente no Brasil, que é a classificação do Libânio, professor José Carlos Libânio, ok? Essa ainda é a mais adotada nos cursos de graduação. Observe, então, a tabelinha que nós temos aqui. Vamos ler? Bom, ele divide em duas correntes, duas formas diferentes de educar. A primeira corrente ele chama de não crítica, ou ainda liberal, ok? Quais são os modelos pedagógicos, né, métodos de ensino, formas de pensar a sociedade que estão dentro dessa classificação não crítica de ensino? Primeiro e mais tradicional, o ensino tradicional, a pedagogia renovada e o ensino tecnicista. Uma outra corrente, uma outra visão de educação, ele chama de dialética ou progressista. Estão dentro dessa corrente dois modelos pensados por Libânio, a pedagogia histórico-crítica e a pedagogia libertadora, ok? Vamos entender um pouquinho melhor o que seria essa corrente não crítica de ensino. As correntes não críticas de ensino são aquelas que utilizam o processo educativo, ou seja, o ensinar e aprender dentro da escola, visando a perpetuação do modelo social vigente, ok? Então, a ideia é que na escola haja uma contribuição, um tipo de aprendizagem, um tipo de ensino de conteúdo, para que as coisas se mantenham como está socialmente, politicamente e economicamente. Tudo bem? A diferenciação entre os modelos pedagógicos é dada pelo método escolhido e não pelo fim do ato educativo. Então, a finalidade do ensino não é muito considerada, não há muito o que se pensar neste sentido. Por isso, ela é considerada não crítica. O objetivo é ensinar conteúdos, né, que historicamente o homem acumulou, memorizá-los para um determinado fim, que pode ser sucesso na carreira profissional, que pode ser continuidade dos estudos, mas sem atrelar aquilo que é aprendido nas escolas com a possibilidade de reflexão sobre o modo social vigente. Tudo bem? Já as correntes dialéticas, as tendências que se inserem nessa corrente dialética, também chamada de progressista, têm como foco levar o educando a construir um conhecimento que faça com que seja possível mudar a realidade na qual está inserido. Geralmente, no caso do Brasil, uma realidade que desfavorece grande parte da população no sentido de acesso ao conhecimento, no sentido de acesso aos bens materiais, no sentido de pertencimento político. Tudo bem? Deu para entender essas duas correntes? Então, a não crítica, todos os modelos pedagógicos são pensados para manutenção da sociedade como ela está. As progressistas, todas as formas de ensinar e os modelos de ensino são focados para uma apropriação crítica do sujeito por meio da educação para a mudança social, ok? Bom, nós vamos começar então, dentro das não críticas, pela pedagogia liberal, ok?
Liberal aqui, gente, não tem a ideia do senso comum, de tudo pode, de liberdade, não é isso, ok? Liberal vem, basicamente, do liberalismo clássico, um tipo de organização socioeconômica, né? Que garante, basicamente, que as pessoas sejam livres e ajam individualmente para obter os seus bens pessoais e de consumo sem muita interferência de órgãos externos como o Estado, ok? Então, liberal aqui é neste sentido, tá bom? Bom, o foco da pedagogia liberal é que a escola deve preparar os indivíduos para desempenhar seus papéis sociais, seguindo suas próprias aptidões individuais. O importante na pedagogia liberal é que os sujeitos se adaptem aos valores e às normas da sociedade de classes. Assim, camufla as diferenças de classes e desconsidera a desigualdade de condições existentes. Então, uma pedagogia mais liberal não foca, basicamente, na aprendizagem crítica, de forma que o sujeito compreenda a que classe social ele pertence, por que ele pertence àquela classe social e se há possibilidade de mudanças, de alteração. Basicamente, o objetivo é a manutenção das classes como estão, ok? Bom, o professor Libânio, ele enfatiza o seguinte, que historicamente a educação liberal iniciou-se com a pedagogia tradicional, no Brasil, trazida pelos jesuítas, ok? Os padres portugueses. Bom, por razões da recomposição da hegemonia da burguesia, evoluiu para uma pedagogia renovada, mas não houve substituição de uma pela outra, e ambas são ainda vistas na prática escolar. O professor Libânio quer dizer aqui o seguinte, a pedagogia liberal, ela tem sim os seus pés na pedagogia tradicional, né? Pedagogia tradicional, vamos lembrar, lá no início das aulas, práticas tradicionais de ensino voltadas basicamente para instruir o sujeito para que ele ocupe um espaço social. E esse tipo de pedagogia, no início, nos primórdios, né, da civilização europeia, basicamente era estendida apenas aos filhos dos nobres, né? Com a Revolução Burguesa, o que nós temos? Outros indivíduos que ascenderam a uma posição economicamente mais favorável também reivindicaram seus direitos ou a sua forma de se introduzir socialmente, né? Com isso, uma pedagogia com algum estilo um pouco mais moderno apareceu, né? Com uma ideia mais voltada para a técnica, com a ideia mais voltada para a criatividade, mas ainda assim a ideia é de preservação da sociedade como está, ok? Vamos entender melhor um pouco a tendência tradicional de ensino? Provavelmente você a conhece, porque nós dizemos, né, na área da didática, que a tendência tradicional de ensino é aquela intuitiva, é aquela que basicamente se estabeleceu desde século V, VI, VII, Idade Média, e que até hoje pontos desse tipo de pedagogia estão presentes dentro da escola, ok? Na tendência tradicional, a aprendizagem depende do esforço do próprio aluno. O alcance da sua plena realização como pessoa depende dele. Então, o professor está ali para transmitir o conteúdo e, de acordo com o seu esforço e de sua capacidade individual, ele consegue aprender. É assim que um professor tradicional vê o ensino, ok? É assim que uma escola tradicional encara o ensino e a aprendizagem. Bom, quem tem menos potencial, no caso, para as atividades escolares, precisa se dedicar para superar as dificuldades e alcançar os mais capazes. Percebam que, na tendência tradicional de ensino, nós temos um pezinho no inatismo. Lembram-se disso? A forma de aprender que acredita que as potencialidades humanas já nascem com o ser humano, ok? Bom, para a tendência pedagógica tradicional, a escola disciplina os alunos de acordo com os padrões éticos e religiosos, incentivando sempre a virtude. Então, valores morais ligados à religião, preceitos éticos ligados à religião e a conservação de valores tradicionais passados de geração em geração são objetivos da pedagogia tradicional, ok? Bom, a didática reflete, então, o conjunto de regras e princípios que regem o ensino. Esse conjunto é basicamente centrado no professor.
É ele quem explica a matéria, ele domina a matéria, ele contém a matéria dentro dele, né? E ele usa a exposição oral muitas vezes como único recurso. Veja que então a aprendizagem se dá, nesse caso, de fora para dentro. Eu tenho conhecimento, você simplesmente o apreende, o recebe. Essa é a ideia da tendência tradicional de ensino. Dessa forma, se a função do aluno é simplesmente receber conhecimento, o aluno é passivo, faz exercícios repetitivos de memorização, escuta a explicação do professor, consegue gravar aquilo que ele é ensinado e depois ele reproduz aquilo que o professor disse, aquilo que o professor contém como conteúdo, ele reproduz nas provas, geralmente provas escritas, ok? Qual o papel do aluno, então? Memorizar o conteúdo ensinado, que é totalmente desvinculado de sua realidade. Não há uma aproximação entre o conteúdo de ensino e os conhecimentos que o aluno já possui, ok? A aprendizagem é, então, receptiva, não estimula a capacidade mental, certo? Bom, a prática tradicional, ela tem resistido, prevalecido na prática escolar, ok? É comum nas nossas escolas atribuir-se ao ensino a tarefa de mera transmissão de conhecimentos, sobrecarregar o aluno de conhecimentos que são decorados sem questionamento, dar somente exercícios repetitivos, impor externamente a disciplina, usando castigos e punições. Percebam que a tendência tradicional se ancora também, além do inatismo, no comportamentalismo, ok? É o professor que é o regente, certo? É o professor quem organiza a sala para que o aluno apresente o comportamento desejado, tudo bem? Agora, aluno, eu gostaria muito que você pensasse o seguinte: essas tendências que nós estamos estudando, elas se entrelaçam na prática de sala de aula. Às vezes o professor realiza algumas estratégias em sala de aulas decorrentes das diversas tendências pedagógicas, né? É muito difícil você encontrar uma escola completamente baseada no ensino tradicional ou uma escola completamente baseada num ensino mais progressista, libertador, né? Como a escola é formada por sujeitos e esses sujeitos estão inseridos nos seus contextos, né? Cada professor com a sua formação, a gestão da escola também interfere, a comunidade em que essa escola está inserida, tudo isso convive dentro de sala de aula. É por isso que a didática é extremamente importante, porque de posse do conhecimento dessas diversas tendências pedagógicas, você pode refletir sobre que tipo de ensino você quer oferecer, que tipo de aprendizagem você acredita que ocorra com os sujeitos com os quais você se relaciona, ok? Porém, não vamos simplesmente acreditar que existem professores estanques nessas determinadas tendências, ou que existam sistemas de ensino estanques nas determinadas tendências, né? Escolas que permaneçam simplesmente paralisados neste processo. Há uma confluência das tendências de modo geral, ok? Bom, a tendência renovada, ela vem no Brasil seguindo a tradicional, logo após a tradicional, ok? Bom, apesar de ser considerada parte da corrente não crítica e liberal, há uma renovação, como o próprio nome já diz, no sentido de que a educação é vista como um processo interno que parte dos interesses individuais para a adaptação ao meio, ok? A mudança aí é que o aluno é considerado como sujeito do conhecimento, é ele quem é o mais importante do processo, perceberam? Pedagogia tradicional, nós temos o professor como centro do processo. Na tendência renovada, nós temos o aluno como centro do processo, porém a finalidade ainda é a mesma, adaptação social, competência para conseguir agir naquela sociedade de modo como ela está, sem pensar em modificá-la, ok? Bom, existe a tendência renovada progressivista. Ela foi muito difundida no Brasil pelo movimento da Escola Nova. Já ouviram falar do manifesto dos pensadores da Escola Nova? Bom, basicamente nos Estados Unidos é quem surgiu. Basicamente foi nos Estados Unidos que surgiu essa ideia de uma educação renovada a partir da representação de John Dewey, ok? Bom,
no Brasil, as ideias desse educador foram muito marcantes pela liderança de Anísio Teixeira. Então, ele e mais outros educadores se reuniram, fundando o movimento dos pioneiros da Escola Nova. E eles tiveram uma atuação importantíssima na formulação da política educacional. A ideia de renovar, de trazer técnicas pedagógicas inovadoras, de trazer, enfim, melhoria na educação brasileira, mas ainda no sentido de manutenção da ordem social em relação às classes sociais, ok? Bom, o movimento da Escola Nova, ela basicamente valoriza o aluno como sujeito da aprendizagem, como eu já disse, identificando como papel do professor o de oferecer situações que partam da necessidade e do interesse do aluno. Então, ao contrário de um professor expositor, nós temos aí situações que tenham a ver com o cotidiano do aluno, ok? E assim, ele consiga por si mesmo buscar seus conhecimentos. Então, o centro das práticas educativas agora é o aluno e ele é considerado não mais um ser passivo, mas um ser ativo. Tudo bem? A ideia do movimento da Escola Nova é que houvesse uma renovação pedagógica, ok? Mais ou menos aí década de 50 e 60. Tudo bem? Na organização escolar, nos procedimentos de ensino, eles propunham uma mudança, algo mais ativo. Esse ensino muito conservador para os escolanovistas atrasava o desenvolvimento social brasileiro, principalmente o desenvolvimento econômico, certo? Eles gostariam muito que o comportamentalismo fosse mais utilizado com as suas técnicas inovadoras no ensino brasileiro. Então, trazia dentro de si esse movimento uma visão de homem e de mundo, uma concepção filosófica inovadora, voltada para o mercado de trabalho que começava a surgir no Brasil, para o desenvolvimento, para o progresso, né, tecnológico, industrial que começava a surgir no Brasil, ok? Bom, como o professor escola novista alia situações de aprendizagem às necessidades individuais do aluno, nessa tendência, a forma de ensinar e de pensar a educação valoriza métodos e técnicas que possibilitam atividades em grupo, pesquisas, experiências. Então, foi a era dos laboratórios, né, como melhoria na educação. Os adeptos da Escola Nova costumam dizer que o professor não ensina, mas ele ajuda o aluno a aprender, ok? Tem um documentário que eu coloquei também no material didático de vocês, muito interessante sobre o Anísio Teixeira e as suas ideias renovadoras, tá? Aí vocês podem me perguntar, professora, mas a tendência renovada chegou no seio das escolas brasileiras? E eu vou responder, não. Chegou sim, polvilhada, pulverizada em algumas ações, em alguns sistemas de ensino, mas nós não conseguimos, por exemplo, no interior do país, ver o escolanovismo dentro das instituições, ok? Então, nós tivemos sim instituições, como vocês vão ver no vídeo, totalmente voltadas para essa renovação, mas não a maioria das escolas brasileiras, tudo bem? A próxima tendência que nós vamos ver é a renovada não diretiva. O Carl Rogers, também norte-americano, um psicólogo, foi o grande representante dessa ideia e o objetivo da educação para ele é o foco no desenvolvimento pessoal, na autorrealização, na educação como forma de ser feliz, ser realizado, ok? Bom, o Carl Rogers defendia muito que as relações e a comunicação devem estar presentes na escola muito mais do que a transição de conteúdos. O aluno novamente é o centro e a escola vai colaborar com a formação da sua personalidade. Percebe? Traços aí da psicologia dentro da escola, ok? Bom, ele aperfeiçoará então características que são da sua natureza. Vamos lembrar lá do Emílio de Rousseau, né? Um pezinho aí no Emílio de Rousseau, na educação humanista. E o professor, então, ele tem que colaborar para as relações humanas, ok? E o professor interfere o mínimo possível, por isso ela é chamada de não diretiva, para aceitar o aluno em sua plenitude, como ele é, ok? Por que ainda esse tipo de educação, apesar de mais humanista, mais humanizada, está inserido na educação liberal não crítica, na corrente não crítica? Porque esse tipo de educação centrada nas habilidades, na personalidade do aluno, também não leva criticamente a pensar-se inserido socialmente, mas pensar apenas em si próprio, ok? A tendência tecnicista, né,
que ganhou muita força no final da década de 60 aí, basicamente entende a escola como preparação da mão de obra para a indústria, já que o Brasil estava se expandindo para a industrialização, ok? Bom, os órgãos oficiais, né, o Ministério da Educação, enfim, os órgãos que pensam a educação e que legislam a educação no Brasil, basicamente colocaram em prática durante o regime militar a educação com viés tecnicista, a formação para o mercado de trabalho, ok? Então, a indústria é quem estabelece, né, as metas econômicas e sociais que alunos nós precisamos dentro das nossas fábricas e das nossas indústrias. E a escola cumpre esse papel desejado pela indústria, ok? Bom, é a realidade dos fatos que oferece a própria organização da escola. E o indivíduo precisa descobrir e aplicar essas leis próprias do mercado. Isso é o tecnicismo, ok? Bom, a realidade em que essa educação está inserida, que a escola se insere, que o aluno se insere, não faz muita diferença. O que importa são as técnicas de descoberta e aplicação do conhecimento. A educação está a serviço do desenvolvimento econômico de um país, ok? No caso, no Brasil, fortemente alcançada na década de 70. Bom, isso pode acontecer pela qualificação da mão de obra ou ainda por questões de renda quanto ao aumento de produção, tudo bem? O importante é planejar a educação e o ensino de maneira a evitar as interferências da subjetividade. Por quê? Aquilo que é subjetivo, a emoção, a sensação, pode prejudicar a eficiência dos processos tecnológicos. Então, essa educação precisa de objetivos claros e um processo mecanizado e organizado. Tudo bem? No tecnicismo, então, basicamente, a tecnologia educacional é muito importante. Então, na época, os projetores, as máquinas que eram utilizadas nas fábricas trazidos dentro da escola, e a escola deve ter um processo tão eficiente quanto o de uma empresa, ok? Então, o foco é racionalizar o ensino, cumprir metas, prazos, horários, planilhas, tudo bem? Então, existe aí uma separação entre teoria e prática muito evidente. O professor é um executor daquilo que foi planejado. Planejamento é palavra-chave no ensino tecnicista. Observem, então, o quadro que o professor Malheiros preparou para nós, que dá muito facilmente para compreender as concepções de ensino que estão por trás de cada uma das tendências. Vamos comigo? No quadro, você consegue ver, então, as três tendências não críticas, que nós estudamos na aula de hoje, a tradicional, a liberal e a renovada, o papel da escola em cada uma, olha lá. Na liberal tradicional, o papel da escola é simplesmente preparação intelectual e moral do aluno, disciplinarização, lembram disso? Manter a ordem estabelecida. Na renovada, experiências que permitam ao aluno educar-se. Já na tecnicista, produzir mão de obra para o trabalho. E assim por diante, nós temos a ideia de que conteúdo é ensinado em cada uma das tendências, que métodos são utilizados, como deve ser o relacionamento com o professor nesse sentido, quais são os conceitos, pressupostos que embasam cada uma das tendências e como elas acontecem na prática, ok? Vamos observar, né? Depois vocês leiam com calma, né? Esse quadro está presente no material didático de vocês, mas eu quero pegar como ponto importante aquela última coluna, manifestações na prática. A abordagem liberal tradicional, né, a tendência liberal tradicional, está muito viva em nossas escolas, como eu falei durante a aula. A renovada teve sua aplicação reduzida na prática, como eu também disse para vocês, né, mas muito estimulada na teoria. A tecnicista teve uma sólida presença no final dos anos 70, no final dos anos 60 e 70. Percebam que com a redemocratização no Brasil, né, nos anos 80, a educação liberal tecnicista foi perdendo sua importância porque os ideais de sociedade também se modificaram. Nós vamos ver nas próximas aulas como as tendências dialéticas, as tendências progressistas influenciaram o pensamento pedagógico brasileiro após a redemocratização, ok? Espero que tenha ficado claro. Obrigada pela presença nesta aula. Te vejo na próxima aula.
Tchau, tchau!